Um país se faz com homens e livros. A frase lhe é familiar? Já ouviu em algum lugar? Já leu em algum livro? É de um autor muito querido no Brasil e, inclusive, faz parte da apresentação do Instituto Livros em Todo Lugar. Exatamente isso. Era um sonho que virou projeto e, num período de 11 anos, se tornou um instituto, e nós vamos entender mais sobre o que esse projeto, que virou um instituto, faz. E quem vai contar para a gente é o idealizador da história, né, Alfredo Lima. Alfredo, 11 anos completa em outubro, né, o instituto que veio de um projeto, né, de um sonho, de uma vontade sua. E por que o projeto nasceu e quais são hoje as frentes de trabalho do Instituto? O projeto nasce da experiência de um olhar para um salão de beleza na periferia aqui de Contagem. A gente fala que está na divisa entre Contagem, Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. E nessa época eu estava trabalhando, escrevendo um livro infanto-juvenil, e um dos capítulos do livro tinha como título Livros em Todo Lugar. E o olhar dentro desse salão foi justamente para uma cena que eu gosto de dizer, uma cena inusitada. Sábado, um salão, naquela época se dizia salão unissex, né? Para homens e mulheres e crianças, um salão para a família inteira, e duas clientes estavam ali esperando, uma já estava com o cabelo bem adiantado, pareciam amigas, não cheguei assim aos detalhes da relação delas, não. Mas aí a Edmilson uma puxou um livro, tinha neste salão o salão contava com a presença de 2 exemplares de um título de poesia. Uma delas puxou um título, abriu e começou a ler assim baixinho ali para a colega, para a parceira, e começaram a trocar ideias. Olha este, começaram a rir. E eu fiquei olhando para aquela cena muito bonita e muito diferente do que a gente está acostumado, né? Num salão de beleza, duas mulheres lendo poesia, comentando poesia. Olha este, de quem que você lembra? Olha esse aqui que legal. E aí eu falei, nossa, que cena, né? Aí eu falo que acendeu um pouquinho da luz do empreendedor, né? Eu falei, nossa, isso é muito genial. Mais genial ainda foi quando eu fui até o dono do salão, o Zezinho, que é um homem piquititinho, a gente fala, mas tem um coração enorme, e ele contou que ali, na verdade, se tratava de uma produção independente. Uma moradora da Rua de Baixo tinha deixado 20 exemplares lá para vender, na verdade, era uma publicação do filho dela. E esses livros, os livros ficavam lá. O Zezinho falou que as pessoas geralmente não compravam por questão de condição financeira mesmo, mas todo mundo que ele sentia que gostava, que se entusiasmava, que perguntava a respeito, ele presenteava. Ele foi lá e comprou esses 20 exemplares e começou a presentear os clientes dele. E aí eu achei aquilo o máximo, porque na hora eu não conseguia me conter assim. Eu falei, olha, eu sou professor, trabalho, gosto muito, os livros me salvaram e tal. Vamos montar um projeto. E ele já sabia, né, que eu era escritor, já tinha conversado muito. E aí ele falou: não, você pode meter bronca, vai, monta o projeto, mete as caras. Foi essa expressão que ele disse. E assim nasceu o projeto Livros em Todo Lugar, que traz como premissa, Edmilson, tornar o livro, principalmente o livro literário, acessível às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, nós atuamos em áreas de periferia, em áreas com alto índice, né, de violência, mas, assim, para além disso, é ter a literatura na ordem do dia. E falar da literatura na ordem do dia é literatura como direito humano, como muito bem pregou o mestre Antônio Cândido. Então, uma frase dessa, como a do Monteiro Lobato, né, um país faz com homens e livros,
é nesse sentido da formação, de ter o livro ali. E a gente sabe, né, uma discussão muito longa sobre o preço do livro, a questão da aquisição dos títulos. O Livros em Todo Lugar nasce, não é para mudar o mundo, mas para tornar o livro acessível e, quem sabe, sim, mudar um pouquinho da nossa realidade, né? Resumindo um pouco da história, assim. Você tinha feito mais perguntas, Edmilson, mas eu acabei Eu entendendo já nessa. completo a pergunta, né, relembrando a questão das frentes de trabalho, porque quando você fala muito da questão da vulnerabilidade social, né, as crianças e adolescentes em trajetória de risco social, e isso é um projeto que serve de exemplo, as pessoas podem se inspirar, né, tanto para ajudar quanto para copiar no bom sentido, né, espalhar a ideia e, de repente, até ampliar a abrangência. Quais são as frentes de atuação do Livros em Todo Lugar para que as pessoas tenham o acesso? Certo. Primeiro, vamos imaginar o Instituto como um guarda-chuva, né? Ele se tornou um guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, nós temos um projeto que é um pouco anterior, mas que é parte, que é o projeto de teatro. A gente fala teatro na quebrada, chama Cena Cursos Livres de Teatro. A minha esposa, que é atriz, é a professora, está à frente. Então, o teatro que nasceu no quintal da nossa casa. Esse projeto hoje está dentro do Instituto Livros em Todo Lugar, e é um projeto que surgiu em 2011. Essa é uma frente. Há uma outra frente que é a da arrecadação dos títulos, porque esses títulos que doamos, repassamos, são títulos que eu tenho orgulho de dizer que são doados, em sua maioria, pelos antigos alunos e familiares. Então, essa é uma outra frente com as campanhas de arrecadação. Essas campanhas são feitas no nosso perfil, no meu perfil, no perfil do Instituto, do Livros em Todo Lugar, por meio também de palestras, de parcerias com escolas da rede privada. E aí nasce um pouco do símbolo, Admilson, acho que você vai gostar, você é da comunicação. Eu fui batizado por deslocar os livros da rede privada para a rede pública, eu fui chamado de Robin Hood da quebrada. Então, essa é uma segunda frente. Tem uma outra frente que, com a pandemia, ficou um pouco afetada, mas que a gente está retomando aos poucos, que são os PLs, são os pontos de leitura. Como o projeto nasce com essa proposta de tornar o livro acessível, nós não temos preconceito em relação ao lugar que esse livro vai ocupar. Então, os pontos de leitura, nós já tivemos pontos de leitura em açougue, fizemos doações de livros em açougue, padaria, farmácia, academia física, né, de exercício físico, porta de teatro, nos lugares mais inusitados, praças. Então, o PL é uma outra frente. E uma da pandemia para cá, que a gente tem orgulho de dizer, que é a frente de recomposição de acervos da rede estadual. Porque eu não sei, não tenho acompanhado agora, mas até um certo tempo o Estado não fazia a recomposição do acervo de literatura das bibliotecas. Então, depois de uma biblioteca que foi incendiada na Grande BH, nós fomos acionados para ajudar a recompor o acervo. Só foi uma escola fazer contato, estabelecer essa parceria com o Instituto, já surgiram mais duas, vamos para a terceira escola, e aí não é só doar livro para o acervo, para recompor o acervo. A gente vai com a contação de histórias, com brincadeiras, então são essas frentes. Estamos trabalhando com outras, assim, já tem outras que estão sendo pilotadas, digamos assim, sendo testadas. Clube de leitura, a questão, temos à frente da escrita criativa, são muitas ações para um instituto que vai completar 11 anos. Mas a gente faz com muito orgulho, com muito amor, sabe, Edmilson? Bom, e neste caso, é importante você dizer para a gente, vamos colocar aí para quem estiver nos ouvindo no podcast, para quem estiver nos assistindo,
no canal do YouTube, como que eu e as pessoas podem doar, né, se a gente tiver livros em casa, né, ou as pessoas podem fazer na sua rua, com os amigos, aproveitar fim de ano, enfim, qualquer época do ano, né, reunir livros, comprou, quer fazer, enfim, quer girar os livros, quer passar para frente, já leu, quer doar, como que elas podem doar para os livros em todo lugar, como é que funciona esse processo de doação. E se a pessoa quiser participar também dessas outras frentes com você, ser voluntário, alguma coisa nesse sentido. Olha, primeiro é entrar em contato pelo direct mesmo do Instagram do Instituto. Aí nós vamos entrar em contato. A gente, como o nosso foco é a parte de livro de ficção, poesia, conto, nosso foco é a literatura, dependendo, a gente vai solicitar para a pessoa uma foto, que ela tire uma foto dos livros que ela pretende doar. Porque livros didáticos nós não temos como repassar, sabe, Edmilson? Então a gente foca na parte de ficção, de literatura, livros de filosofia também, não um livro didático de filosofia, mas da teoria nós recebemos, e dependendo de como fica a conversa e dependendo do interesse, a pessoa vai pegar o nosso WhatsApp, a gente agenda, faz a coleta desses títulos. O que tem funcionado muito, Edmilson, já tem uns 5 anos, algumas pessoas que moram em prédios, em apartamentos, fazem a coleta nas reuniões de condomínio, sabe? Então a gente vai, às vezes, para buscar, vamos imaginar, uma caixa e sai daquele apartamento com 3, 4 caixas, porque a pessoa se mobilizou ali. Isso facilita e só enriquece a nossa proposta, né? Então a gente tem uma escala de coleta, né? A gente agenda e vai fazer essa busca, né? Buscar os tesouros. É aí que é a ideia do Robin Hood, né? A gente vai buscar os tesouros para compartilhar e colocar para girar na nossa comunidade. E nós, do canal Multileitura, e não podia ser diferente, vamos entrar para esse bando aí do Robin Hood, da Quebrada, e vamos Por favor. também fazer, né, campanhas aqui no canal, né, já vamos falando para você que está aí do outro lado, acompanhando a gente, se tiver algum livro para doar, se tiver, né, livros de literatura infantil, juvenil, enfim, de uma forma geral, só não pode ser livros didáticos, né? Eles têm interesse de acompanhar, de recolher, então a gente vai deixar na legenda os contatos, né, do Alfredo, do Livros em Todo Lugar, que inclusive é o nome do Instagram, então vocês podem procurar pelo canal, mas podem também fazer contato com a gente aqui no Multileitura, porque, enfim, a gente pode ajudar também nesse processo, a gente avisa para o Alfredo, e vamos trabalhando juntos aí para aumentar, né, para estimular esse hábito de ler, que é muito importante. Criando novas bibliotecas, a gente vai estar junto nessas campanhas. Dá para falar, Alfredo, de cabeça, como é que está, em média até hoje, nesses quase 11 anos de trabalho, em termos de arrecadação? O que vocês já conseguiram fazer? Olha, vamos lá, vamos em números. Antes, vamos falar do PL, né, dos pontos de leitura. Antes da pandemia, nós chegamos a ter 10 pontos de leitura. Hoje, a gente tem, no máximo, 3 de pontos de leitura. De arrecadação, nós já ultrapassamos 30 mil títulos nesses 11 anos. Para se ter uma ideia, só primeiro a última grande contagem, né, o último levantamento, foi 1º de maio de 2022. A gente já tinha batido 20 mil títulos, né? Só que, naquele mesmo ano, segundo semestre, a arrecadação para essa biblioteca que foi incendiada na Grande BH foram 2.825 títulos, isso em 3 semanas de trabalho. Então, assim, a nossa última grande arrecadação bateu 4.800 títulos. E a gente estava, Admilson, com... É estranho falar assim, a gente estava com o estoque baixo, né, porque a gente tem que ter o livro para circular, mas em linhas gerais é assim mesmo.
porque 6 de abril de 2024 nós inauguramos uma biblioteca aqui na comunidade, que é o anexo de um campo de futebol de várzea, né, uma arena. Então, nós levantamos o acervo para essa biblioteca, um acervo do zero, e foram 2.700 livros. No sarau, o representante estava, o seu Zé Gordo, e ele veio comemorar que de 6 de abril para cá já tinham batido 3.000 títulos. E só para vocês entenderem a questão do número, assim, como que é uma biblioteca num campo de terra, um campo de periferia. A arena, que é esse espaço, a Arena Luada Pampulha, já é um campo que existe há muito tempo, aí fizeram os anexos. Então as crianças vão para lá, crianças, adolescentes, jovens, eles vão para lá, por exemplo, no turno da manhã para treinar. E a maioria estuda à tarde. Enquanto tem um time lá de fora, enquanto o time está aquecendo, as crianças ficavam no tempo ocioso. E aí esse diretor nos procurou e falou, não, vamos montar uma biblioteca, porque aqui eles vão poder ler, vão poder fazer o para casa. Então, essa biblioteca, a gente fala com muito orgulho dela, porque foi a que levou praticamente todo o acervo que a gente tinha. E graças à última campanha, que foi no finalzinho de junho, início de julho agora, a gente tem livros para conseguir vencer aí esse final de ano e início de 2025. Mas o livro tem que circular e a gente precisa o tempo todo de manter, né, essas doações. E uma coisa que é incrível também, quer dizer, vocês fazem a integração de projetos sociais, porque eu imagino Sim, que essa escolinha de futebol seja uma escolinha gratuita, talvez, né? Para isso. carentes, para estudantes, como você disse aí, da comunidade. Depois, na hora que você for responder essa próxima, cita a região que você está, porque a gente ainda não falou, né, do bairro onde você está, e qual seria essa quebrada, né? Sim. É um termo que às vezes a gente tem até um certo cuidado de falar, para não soar pejorativo, né? Porque a gente vive um processo de que as coisas são tão eticamente com cuidado para falar tudo corretamente, não tem nenhum tipo de cometer um deslize, uma falha de palavras pejorativas, né? De críticas inadequadas. Mas então vocês juntaram com esse local onde acontece o futebol, aí na comunidade, né? Tem então Sim. a biblioteca casada, o hábito de ler com o hábito desportivo, que é incrível, inclusive ocupando o tempo das crianças, dos adolescentes, né? Retirando da rua e da possibilidade de ser tentado a coisas que não seriam legais para o cotidiano deles, né? E então eu queria que você comentasse um pouco dessa região e imagino também, Alfredo, quão prazeroso, o quão gratificante para você não é ver essas crianças crescendo, né? Não só imbuir esse hábito nelas, mas fomentá-lo e, de repente, ver essas pessoas se tornando aí profissionais, né, transformando a vida dessas pessoas. Sim, sim. Eu só vou explicar. O termo quebrada, a gente fala porque tem várias denominações: área de periferia, comunidade, favela. E eu aprendi, sabe, Edmilson, que o que não é centro, não é norte, não é sul, é periferia, é a margem. Então, nós estamos numa área, eu falo, é a regional nacional em Contagem. Se você anda à sua direita, você vai para a direita, aliás, você vai chegar a Ribeirão das Neves. Se você anda mais um pouquinho, você está em Belo Horizonte, perto da portaria do Zoológico, portaria 2. Se você pega a primeira, a avenida mais famosa, perto, você vai chegar à região da Ceasa. Então, assim, é um aglomerado. Então, eu não moro mesmo, a gente fala quebrar, mas eu não moro dentro de uma favela, de uma comunidade, eu moro muito perto. Então, por exemplo, só que nesse entorno você tem Vila Mariana, você tem Sapolândia, você tem vários becos, você tem sim essa realidade, que é o local onde a gente atua. E falando eu vou compartilhar com você e com os ouvintes aqui, uma
grandes experiências, uma das mais gratificantes para todos nós. Vou pegar o projeto do teatro. Nós descobrimos, ao longo dessa jornada, que 80% dos jovens que já passaram pelo teatro só foram ao teatro profissional, a um espaço de teatro profissional pela primeira vez, não como espectadores, mas foram como atores. Então, eles não tinham dimensão do que é um teatro, uma arquitetura, acústica, luz, eles não tinham noção, eles não sabiam dessa existência. Então, isso é gratificante, porque eles vão ao teatro não como espectadores, eles vão ao teatro pela primeira vez como atores, protagonistas de suas respectivas histórias. E temos já algumas conquistas. Uma antiga aluna que passou em terceiro lugar no curso de teatro da UFMG. Então, isso já temos estudantes que já concluíram, não foram para a área artística, mas que vira e mexe, voltam e agradecem. Numa entrevista de emprego, num bate-papo, numa mesa de negociação, o quanto que o teatro ajudou. E com relação à leitura, aí as histórias se multiplicam, né? Porque muitas pessoas passaram a ler depois da arrecadação ou das doações desses títulos. Então, a gente tem muito o que comemorar nesse sentido de ser Robin Hood, né? E fico feliz de saber que a gente pode contar aí com a parceria com o projeto de vocês, né? Vamos... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Já estamos nessa história aí. Eu já tenho até livros, depois nós vamos combinar ao final como repassar isso para você. E por falar nisso, né, nessa questão de repassar para você, também imagino que as crianças e adolescentes acabem levando esse hábito para os pais, ou fomentando ali, de repente, homens e mulheres lendo mais, criando ali um tipo de vamos disseminar esse hábito. Sim, e curiosamente, a gente fala muito de analfabetismo, né, funcional. Uma das primeiras cenas que chamaram a nossa atenção em praça pública, estou falando de 2014, 2015, Edmilson, foram os avós, as avós que iam às praças e pediam para que a gente escolhêssemos livros para os netos, para os filhos, sobrinhos, e a gente começou a achar aquilo, mas e para você? Aí as pessoas que não sabiam ler, as pessoas que não sabem ler, que não foram alfabetizadas. Esse é um ponto, né? Esse é um lado da moeda. Agora, nós temos, a gente não pode dizer nome, questão de respeito aqui, mas nós temos crianças que entraram para o mundo do gibi, via Instituto Livros em Todo Lugar, que fazem campeonatos com os próprios familiares e que são, assim, embora caçulas, são os que mais leem pela família inteira, porque o hábito já está ali, já foi picado pela mosca do prazer pela leitura. Então, isso também é um ponto muito gratificante para a gente, sabe? Uma criança que é luz no incentivo à leitura para todos os familiares. Isso é muito, a gente conta com muito orgulho. Você começa com um pontinho, você começa pintando a sua fachada, o outro vê, acha bacana, vai, o outro do outro lado, né? Você planta lá uma árvore na frente da sua casa e aquilo vai contaminando positivamente a comunidade. E aí tem esse processo, né? Que é bastante interessante. E uma outra coisa que também é importante, imagino para vocês do Instituto, que são os possíveis apoiadores ou, digamos, patrocinadores. E é interessante, eu quero abrir esse espaço para que você conte um pouco sobre como que as pessoas podem ajudar, e aí não seriam voluntários, mas ajudar financeiramente, até porque como instituto, obviamente, sem fins lucrativos, tem toda uma possibilidade de relacionamento aí no intuito de ter algum tipo de recurso, de ter verba, e as pessoas podem participar, né, as empresas, quem estiver nos assistindo, né, nos ouvindo, que quer fazer algum tipo de trabalho incentivo, que quer investir na educação, que quer trabalhar um pouco mais a questão
cultural, né? Quer seja o teatro, quer seja a questão dos livros mesmo, esses projetos que você comentou no início, como que isso pode se dar? É, a gente precisa, assim, isso pode se dar de várias formas, né? No caso de empresas, como nós temos um CNPJ, então nós podemos sim receber doações. A gente precisa, por exemplo, de transporte, às vezes. Essa última grande doação que nós recebemos foi um voluntário, ele que foi lá, pegou o carro, uma caminhonete e ajudou. Mas às vezes, Edmilson, porque tem os gastos com contabilidade, tem os gastos com capacitação, com os cursos que nós temos que fazer, enfim. Então, entre em contato também pelo direct, e aí depois, se entrar em contato via aqui o seu programa, eu deixo meu contato, você pode passar, porque de repente tem uma empresa que dá o que quer ajudar com um aporte. Então, a gente tem muita demanda, assim, às vezes, às vezes não, quase sempre, a gente fica em débito com uma ação, porque a gente não tem condições, a gente não tem apoio de nenhum partido político, a gente não está ligado a nenhuma ação partidária. Não, a gente vai, faz a partir de amigos, parentes e esses investidores que nós gostamos de chamar de investidores anjos. Nós não temos nenhum grande patrocínio ainda, sabe, Edmilson? A gente sonha já com a possibilidade de um patrocínio master, alguém que possa acompanhar essas ações, para que possa dar um suporte para a gente. Então, pelo direct, aí, se quiser conversar com a Edmilson, depois nos procurar também, serão muito bem-vindos. A gente precisa, porque Canais não estão dá para... abertos, quer seja pelo nosso, claro, mas, enfim, Isso, contatos também do Alfredo lá na legenda, não deixe de ir lá conferir, né, que vocês podem fazer contatos lá com ele também, e, obviamente, pelo nosso canal, porque vai ser um prazer. Né? E você que está do outro lado aí, tem umas questões muito interessantes, porque dentro do Instituto tem um projeto, uma meta que eles querem fazer, que é o Festival Literário da Quebrada. Né? E sim. para a gente fazer o Flick, que é muito legal, é preciso recurso, né? Tem toda uma estrutura, não é simples, por mais que se comece pequeno para crescer, né? É preciso estrutura, tem que se pensar na questão de livros, né, de trazer aí os participantes, editoras e outras questões, até mesmo porque tem que ser livros com valor muito em conta, se forem vendidos, até mesmo os que forem distribuídos, né, para se fazer esse festival cultural com um foco mais literário, para trazer e convidar escritores e escritoras, enfim, poetas, poetisas, para participar de um evento como esse. Né? Existe já o projeto formado, a questão que falta realmente seria a questão recurso, teria já um local. O que acontece, Edmilson? A questão da formalização do projeto, a gente tem grande parte desses projetos bem adiantados. Então, recentemente, nós só fizemos o segundo sarau com a força que foi, graças à aprovação na lei Paulo Gustavo, né, a lei de incentivo à cultura. Só que com a lei, claro, a gente é muito grato às políticas públicas, sem as leis ficaria muito difícil produzir arte neste Brasil, neste nosso país, mas a gente não pode, o projeto ele não vive só de leis, a gente não tem uma trajetória de 20, 30, 40 anos, não somos grandes artistas. Então a gente precisa de apoio, de aporte, esse clique, né, com o que é um grande sonho. Então, espaços nós temos, só que é muito difícil você convidar um artista e não ter condições de pagar o transporte, pagar a diária, pagar, sabe? Então, envolve, né, um evento deste porte, por mais simples que seja, ele precisa de recursos. A gente está falando de força, né, de as pessoas quererem ajudar. Primeiro produto, a gente chama de produto social, nós fizemos em 2019 uma série de camiseta, uma camiseta, você deve ter visto lá no perfil, uma cor, seria quase um roxo, né,
um bordô. A ideia da camiseta foi a ideia de antigos alunos, vocês precisam de um produto. Só que, daquela época, nós tiramos do próprio bolso, né? Então, assim, se a gente conseguir empresas para apoiarem esses produtos, na criação desses produtos, patrocinadores mesmo, nós vamos representar muito bem a marca, o brand desses apoiadores, desses parceiros. Então, tem muita vontade, o que não falta de fazer a diferença no que diz respeito ao incentivo à leitura, à cultura aqui na nossa região. Eu queria que você aproveitasse que você mencionou a questão sarau, e você não tinha citado isso como uma frente de trabalho no guarda-chuva de ações, né? Que a gente encerrasse esse bate-papo, então, com você contando um pouco o que seria o sarau, né? Se tem novas edições previstas, né? E como que as pessoas podem participar. O sarau é um encontro, né, de celebração da arte. O nosso sarau é inspirado no sarau da Cooperifa, que é um movimento de São Paulo. Eu tive o privilégio de participar em 2014. Então, parte do nosso formato eu aprendi foi com eles. O sarau, então, é um espaço, a gente fala microfone aberto ao público, e de celebração das artes, não só arte literária. Então, a gente conta com um mediador, um MC, um mestre de cerimônia, o Paulo Fernandes, que é o nosso voluntário 0001, que é um grande parceiro. O Paulo Fernandes foi o nosso mestre de cerimônia neste último sarau, e aí as pessoas vão para assistir, vão para prestigiar, sabe, Edmilson? E também vão para mandar, a gente fala mandar a sua arte, né? Então pode ler um poema, pode declamar, pode cantar, pode improvisar, pode dançar, e talvez um dos projetos mais recentes dentro do Guarda-Chuva, porque a gente, na celebração dos 10 anos, a gente fez no Parque das Amendoeiras, que é aqui também na Regional, e assim, a gente foi muito, muito mineiro, né? Com muito jeitinho para ver como que as pessoas iam sentir o formato, e, para nossa surpresa, foi muito bem avaliado. Aí marcamos para este ano, né? A gente entrou com o projeto já formalizado, ele foi aprovado, e o sarau, de novo, superou as nossas expectativas e entra agora com um projeto oficial. Já que você falou de como participar, a presença das crianças no sarau chamou muito a nossa atenção nessas duas edições. Então, mesmo que não seja aprovado por um projeto de lei, então, para quem está nos ouvindo e quiser apoiar, nós vamos fazer em outubro um sarauzinho. Este vai ser voltado, vai ser em parceria com o Circuito Inclusão, e esse projeto, esse sarauzinho vai ser voltado para as crianças, né? Nós vamos ficar ali com mediadores, mas para que a criança sinta a poesia, declamar, a questão da rima, sonoridade das palavras, e para que a gente vai fomentando também essa manifestação artística aqui na comunidade. Então, sim, já estão convidados aí para esse evento que vai acontecer em outubro, nos 11 anos, e tendo a data, eu repasso para você. E você que está acompanhando aí, não precisa se preocupar, vamos ter as informações todas lá no Instagram, multi.leitura, pode acompanhar por lá. E lembrando, né, que a gente começou falando aí uma frase de Monteiro Lobato: um país se faz com homens e livros. E cabe a cada um de nós se perguntar: o que eu posso fazer na minha casa, a partir da minha família, com os filhos, com o vizinho, se você é solteiro ou não, como fazer, como, de repente, criar ou ajudar a fomentar o hábito de ler. Primeiro, comece por você, comece a ler livros, e à medida que você lê um livro e as pessoas veem você lendo o livro, né? Por exemplo, os filhos com os pais em casa, né? Não vamos só ficar ali no celular, nas telas, mas vamos também transformar isso ali no livro físico, no papel, né? Vamos estimular, de repente, um sobrinho, um afilhado, um amigo, e vamos participar de iniciativas como essa,
promovida pelo Livros em Todo Lugar. Vai lá no sarau, vai nos eventos, de repente leva as crianças para doarem livros, comprarem livros, porque isso pode fazer toda a diferença na vida de quem tem pouco, ou às vezes nada. E no caso do Alfredo, que acabou nem comentando sobre isso, e a gente às vezes nem entrou nesse assunto, mas não teve muita oportunidade de acesso a livros quando ele era criança, porque ele nasceu no interior, né, numa família que não tinha provavelmente muitos recursos, mas que no caso dele fez um efeito muito positivo, né? Se transformou aí no instituto com um trabalho muito interessante que ele está fazendo, e a gente precisa muito agradecer essas pessoas, a gente precisa muito elogiar e, inclusive, ajudar nesses casos. Então, eu e você temos muito o que fazer para contribuir aí para a formação de novos leitores.